Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje dedicado a uma temática que é nova aqui no podcast. O convidado é o João Correia Lino, é um enólogo, é também produtor, tem o seu projeto pessoal, o Chrono Wines. João, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite de estar aqui. E antes de ir ao tópico de hoje, gostava que pedir, até porque é um projeto também recente e ainda será desconhecido seguramente do grande público, o que é Chrono Wines? A Chrono Wines acaba por nascer aqui de uma vontade minha e de um primo meu, que somos sócios neste projeto, de criar um projeto de vinhos que vá ao encontro dos nossos valores como projeto. A ideia é que nós, na altura da pandemia, em 2020, que foi uma altura que havia muito tempo para pensar, e decidimos pensar o que é que poderíamos fazer com o nosso tempo. E começámos a fazer todo um plano de negócio por causa do nosso projeto. A ideia é que Chrono Wines nasce, é uma gama de vinhos que vai fazer parte do nosso portfólio, de outros portfólios que nós queremos concretizar. A ideia é que a empresa-mãe, minha com o meu primo, somos detentora da marca Chrono Wines. Queremos fazer Chrono Wines que terá um determinado conceito e depois queremos fazer outras marcas de futuro. E então desenhámos esse plano de negócio todo, quais eram as nossas intenções, o que é que nós queríamos de fazer, e o Chrono Wines acaba por ser então aqui a primeira ferramenta ou a primeira marca que criámos dentro da nossa empresa, que não temos a vinha e não temos a adega. E então o que é que nós podemos fazer de valores em relação ao nosso projeto para que o negócio seja realmente interessante e com pouco risco, sabendo que o capital não abunda. Isto eu já estou a falar na componente de negócio, não tanto na parte romântica do vinho, mas Chrono Wines também vai ao encontro de que na altura nós estávamos para decidir qual era o nome da marca, eu e o Manel, e queríamos tentar perceber, encontrar aqui qual era o designativo da marca que fizesse jus ao que pretendíamos. E veio o Chrono, depois de ler muitas vezes muito o dicionário e tentar aqui perceber o que é que nós podíamos vender como marca. E Chrono tem dois significados. Um é aquele que nós conhecemos, de tempo, e outro é um que é associado à geologia, que é a contagem do tempo. É o momento. Portanto, e o que é que na geologia acaba por defender? Que é o tempo necessário para se formar um terreno. Portanto, e aí, o que é que nós estamos a fazer como projeto? E sabendo que fazemos vinho em várias regiões do país, a ideia é essa, de uma forma muito lenta e muito devagar, porque o que nós queríamos era que o projeto ainda assim, eu já explico o Chrono, ainda assim fosse um projeto que respeitasse o tempo que eu tenho disponível para o projeto, o tempo que o vinho precisa e o tempo de marcar a marca. Portanto, não temos pressa de massificar o projeto, não temos pressa de pôr o vinho mais cedo possível para o mercado. O vinho manda, a nossa disponibilidade manda, e tinha que ser algum designativo associado com tempo. E muito bonito, conseguimos ter um designativo que seja geológico, porque a geologia é tempo e é terra. E não há nada melhor do que combinar este designativo. E Chrono, portanto, como estamos aqui a jogar com o efeito de tempo e de solos, terra, geologia, a ideia é procurar diferentes geologias, portanto, aqui diferentes regiões vitivinícolas, fazer
pequenas edições limitadas dessas regiões, fazemos cerca de 1000 litros, por região, ou 1200 garrafas, podemos chegar até aí. E a ideia é que, pela nossa pouca intervenção no vinho, queremos dar a conhecer esse vinho nesse ano no seu total esplendor. E o que acaba por fazermos aqui é uma analogia de que quem provou aquele vinho daquele tempo, daquele ano, tem uma edição limitada que representa naquela geologia. Portanto, para já estamos a fazer Dão e Lisboa. Eu não sei se me estou a explicar bem, se houver aqui alguma dúvida, a gente pode recapitular a explicação. Eu acho que sim. Para complementar isto, estamos a fazer monocastas. Monocastas essas, e aí é a parte que mais me diverte em mim, porque eu tenho uma grande paixão por monocastas e algures na minha carreira eu trabalhei, fiz investigação na Estação Vitivinícola Nacional de Dois Portos. E lidei muito com a equipa que faz ampelografia e estuda ampelografia e estuda castas em Portugal. E era onde eu passava as minhas horas de almoço enquanto fazia essa investigação, que eu fazia as minhas conversas de então, e esta casta e aquela casta e o que é que faz, pronto. E aí eu tenho aí uma particularidade, um particular interesse em trabalhar castas. E então, este projeto então acaba por fazer o seguinte, é eu ir procurar castas em determinadas regiões que têm um papel histórico e cultural importante nessa região, mas que não a casta mais óbvia. E este é o papel do Crono. E a ideia não é, como eu disse, não temos a intenção de massificar, não temos a intenção de querer ter as 14 regiões vitivinícolas como cada ter uma referência. Queremos sim ter entre 2 a 3 referências no mercado por ano, e se houver uma quarta referência que queiramos introduzir, podemos retirar outra. Portanto, a ideia tem que fazer sentido esta procura. Portanto, e isto aqui acaba por ser um conjugar de pessoas que conheço, se faz sentido ou não. Tem que haver aqui uma boa comunicação entre eu e o produtor das uvas, se valoriza a forma como eu vejo a viticultura, e inclusivamente a adega, aí eu peço neste trabalho, é um cantinho na adega, porque eu vou lá fazer o vinho. Portanto, os equipamentos no carro, as bombas, a única coisa que eu deixo lá é as barricas, para fazer o trabalho. De resto, acaba por ser um projeto nómada, ando de um lado para o outro, a ver vinho. O que é que eu faço na região de Lisboa? Faço tinta amarela, em Lisboa. Creio que até à data é o único tinta amarela monovarietal. Pode ter havido outros no passado, mas atualmente não há. Se houverem mais, fico bastante contente porque estou num bom caminho de trabalho. Creio que é uma casta bastante interessante de se trabalhar hoje em dia, até face ao que o consumidor pede e face às alterações climáticas. Portanto, penso que é uma casta bastante bem adaptada e, inclusivamente, dá vinhos muito ligeirinhos no seu perfil, muito elegantes, que eu acho que vale a pena, ou seja, explorar mais esta casta na região. Sobretudo, ela só não é tão expressiva na região de Lisboa porque tem fácil tendência de apodrecer. Mas como cada vez estamos a ter anos mais quentes, até possa fazer sentido trabalhá-la aqui na região. É uma casta muito resistente ao calor, não é? Dá-se muito bem com climas quentes, mas de facto tem esse problema de ser muito suscetível à às podridão. doenças. Eu descrevia de outra forma. Descrevia, por outras palavras, é muito suscetível a doenças e por isso está em regiões quentes. Quentes. Por isso é Sim, que se vê. mas especialmente adaptada às regiões quentes, não é? Claro, sim. E é Não uma é por casta acaso tinta amarela, trincadeira, outros trincadeira, conhecerão por esse nome. É uma certo? casta com muita tradição no Alentejo, Trás-os-Montes, Uhum. portanto, zonas secas, quentes, Dicas. onde faz sentido ter esta variedade. Daí a estranheza de Lisboa, não é? Lisboa, uma zona de mais influência atlântica, será mais desafiante
do ponto de vista de viticultura, ter esta variedade. Sim, e é uma variedade. Acabamos por ter sorte na forma como encontramos esta casta, porque a vinha está numa encosta que recebe bastante vento de norte, mas que ainda assim apanha muito a parte do poente. Portanto, não há umidades que se acumulem naquela Uhum. vinha. O que é que acontece? É porque a casta é bastante suscetível à podridão e, por norma, os produtores, quando vão vindimar esta casta, o fator limitativo é vindimar antes de apodrecer. Não conseguem ter o grau que pretendem, não conseguem ter a maturação fenólica que pretendem e acabamos por, bem, olha, eu bem queria esperar mais uma semana, mas não dá porque isto já vai apodrecer. E é um bocadinho o fenómeno da casta trincadeira ou a tinta amarela. E o facto dela estar localizada nesta parcela, conseguimos ter uma janela de oportunidade de vindima mais alargada e bastante interessante para aquilo que eu pretendo fazer como vinho. Portanto, e aqui é uma feliz coincidência, mas que faz sentido trabalhar. Ainda por cima, a região de Lisboa até tem as suas suaves encostas que pode permitir fazer esta casta. Temos estado a falar, este é o vinho, o Crono, Uhum. brincadeira, desculpa, tinta amarela 2022, portanto um vinho de Lisboa, 300 garrafas, Desse e é. que estava eu a provar o vinho, aliás não conhecia o projeto, daí ter-me dirigido para provar, para conhecer, estávamos a conversar, e quando estou a olhar para a parte de trás, há aqui um símbolozinho verde, redondo, que diz Carbon Proof Certified. E esse é o grande assunto aqui desta nossa conversa de hoje. E queria começar por te perguntar: que certificação é esta? Basicamente é uma certificação que compensa todas as nossas emissões de carbono. E vou voltar aqui um pouco atrás da marca e explicar o porquê da gente fazer esta certificação. Nós, como projeto, queríamos, de certa forma, fazer algo que nos deixasse de consciência tranquila. Uhum. E queríamos que neste projeto temos outras ambições em que para já são intenções, mas essa é uma concretização, a Carbon Proof. O que nós queremos fazer como plataforma de vinho é que este vinho é uma forma de criar experiências ao cliente final. Portanto, provar castas e que conheça Portugal, de certa forma, quem vier a Portugal. Mas quem quer essas experiências, o que a gente quer é proporcionar bem ao consumidor. Portanto, que tenha uma boa experiência, mas acima de tudo, que esse consumo desse vinho ou seja, que lhe traga uma boa experiência, mas que lhe também faça bem ao que lhe rodeia. E que a pessoa sabe que está a pegar essa garrafa de vinho e que a sua iniciativa por comprar essa garrafa está, de certa forma, ou seja, não está a prejudicar o meio ambiente e está a fazer bem o que lhe rodeia. E há aqui outras intenções que nós temos neste projeto. E para já, temos o carbono neutro. Como é que isto funciona? Funciona em que é uma empresa, foi bastante difícil de arranjar na altura, pela pequena quantidade de garrafas que fazemos e pelo pequeno impacto face à maioria das empresas que existe no mundo, digamos, porque não só certifica vinho, certifica outras atividades, e foi bastante difícil encontrar uma empresa que nos fizesse ou que se dedicasse a fazer e que o preço dessa certificação também fosse ao encontro, que não imputasse depois também muito na margem do vinho. Mas a ideia é, nós mandamos um relatório de todas as faturas
quilómetros que fazemos, eletricidade que consumimos, todos os bens que compramos para fazer o vinho. Portanto, tudo isso é posto em cima da mesa. O que esta empresa faz acaba por fazer o cálculo, dizer quantas toneladas de dióxido de carbono é que libertamos para o meio ambiente, e face a isso dizem, libertaram isto e depois é necessário plantar isto em floresta. É necessário recuperar, digamos assim. Ou recuperar a floresta. Vamos supor, se for um sítio que o que eles fazem, acabam por ter uma espécie de carteira de terrenos na Península Ibérica, que sabem ou que já incendiaram ou que há a intenção de criar essa floresta, e o que se faz é, nós pagamos a replantação dessa floresta e garantimos a manutenção dessa floresta. Acabamos por pagar esse tal FII, que nos permite, todos os anos alimentamos essa, pode haver anos que a gente faça mais quilómetros ou que gaste mais eletricidade, e todo esse FII é adaptado à necessidade, mas à medida que formos... e depois, o que nós acabamos por fazer, portanto, o primeiro pagamento, a primeira forma de implementação é o plantar a floresta. Somos mais criamos um impacto, essa floresta tem que ser plantada. Depois, daí para a frente, aquilo que nós ajudamos é na manutenção dessa floresta. Portanto, tudo o que for para manter essa floresta que já lá está, portanto, essa aí está Porque a essa consumir... floresta, depois de plantada ou de reconvertida, recuperada, ela é um trabalho contínuo, não é? Portanto, ela está trabalho sempre contínuo. a converter carbono. Exatamente. Portanto, aí não há necessidade de estar a plantar cada vez mais, não é? Portanto, é essa floresta, é essa área que nos diz respeito face à nossa atividade. Depois, quer dizer, se aumentarmos a produção, proporcionalmente temos que aumentar a floresta, e assim vai funcionando o trabalho. Portanto, aqui, essencialmente, acabamos por chegar a certificação que nós temos aí é o carbono zero. Portanto, depois esta empresa garante todos os trabalhos que tem que haver nessa floresta, e aquilo que nós ajudamos é na concretização dessas atividades nessa floresta. Mas esse ajudar na concretização é financeiramente. Não é? E financeiramente, claro. Vocês não estão lá na floresta. Não. Ativamente. Ativamente, a nossa atividade é fazer o vinho. E a parte nós pagamos a esta empresa, acaba-se, na realidade, o que pagamos é a certificação. E a certificação compensa em contrapartida, temos o selo e o carbono neutro, enquanto esta entidade garante toda a expertise e todo o trabalho na floresta e procurar outras florestas. Essencialmente, as florestas são florestas, ou por vezes, ou incêndios foram dizimados, então há sempre aqui que nós estamos, ou seja, tendo este trabalho, conseguimos recuperar mais rapidamente essa floresta, e essencialmente é assim que funciona. Curiosamente, o nosso vinho, quando foi certificado, portanto, para estar aí no rótulo, as CVRs têm que aprovar, e o que aconteceu é que nos questionaram que certificado era este. E Isto a empresa... Foi o primeiro, não é? É assim, eu creio que não estou a dizer uma grande mentira. Eu creio que nós fomos os primeiros a fazer esta certificação. E depois, não muito tempo depois, apareceu uma notícia que creio que a Sograpa igualmente também fez esta certificação. Eu espero não estar a dizer uma mentira, mas creio que sim. E o que aconteceu é que, quando nós fomos certificar o nosso vinho no Dão e na CVR Lisboa, não sabiam que certificação era esta. E nós tivemos que, ou seja, explicar que certificado era esse, porque tem que haver um documento, um certificado associado a produto, que estamos a certificar, para ter isso no rótulo. E depois ainda tivemos que explicar qual era o âmbito da empresa, e tivemos que pôr a empresa a dar-nos os documentos que eram necessários para validar esta certificação. Eu creio que agora a coisa já esteja mais fácil, mas na altura... Porque enquanto entidade certificadora, eles próprios também têm que estar certificados, não é? E, sim, portanto, é todo exato, um processo... exatamente. E depois o que foi engraçado é que nós até queríamos pôr o vinho no mercado numa determinada altura, e isto depois houve aqui uma derrapagem no tempo,
porque as nossas expectativas foram por aí fora e veio 2 meses depois o vinho para o mercado do que quando queríamos. Mas pronto, eu acho que foi só o primeiro vinho, porque daqui para a frente a coisa corre muito facilmente, o processo está agilizado, mas pronto, não é por 2 meses, a nossa consciência está tranquila em relação à forma como fazemos o vinho e aos nossos valores. Portanto, no fundo, o consumidor, quando vê este símbolo, né, este certificado na garrafa, tem a certeza, a garantia, isto por certificação dessa empresa, Uhum. que todo o carbono gasto, consumido para se produzir esta garrafa está a ser compensado. Está a ser compensado. Portanto, o cliente está a fazer uma boa ação, está a comprar um vinho e está a preservar uma floresta. Até aqui uma espécie de processo de sustentabilidade ambiental, digamos assim. Está aí um grande pilar da sustentabilidade também. Portanto, hum, a, f- a forma, eu acho o mais importante de tudo para o cliente final, noto, é realmente a qualidade e a consistência do vinho. Esse é Uhum. a primeira parte. Depois, por acréscimo, é que vem os outros. Creio eu, isto é a minha opinião meramente Convicção. pessoal. Sim, uh, que e estamos a falar de uma garrafa que está a cliente final a 29 euros. E quanto mais escala no preço, mais o cliente quer as garantias de qualidade e consistência do produto. Se nós ainda conseguirmos imputar aqui outros valores no projeto, estamos a ganhar pontos nesse aspecto. E o cliente aqui, quando consome e quando tem a experiência desse consumo, que lhe espero que lhe saiba bem, que é o que nós estamos a fazer, já agora, sabendo-lhe bem, faz bem ao que rodeia. E isso, quer dizer, estamos a criar aqui uma espécie de bolha, como é que eu ia dizer? O próprio cliente está a fazer bem, não somos só nós como empresa, portanto, essa parte da sustentabilidade, o comprar a garrafa, permite-nos a nós também certificar o vinho, ou seja, ter aqui capacidade financeira para certificar o vinho. Portanto, isso é realmente a parte da sustentabilidade. Há aqui a parte de custos, compra o vinho, mas esse custo está associado a fazer bem. E é isso que a gente quer fazer. O que nós queremos ser reconhecidos como projeto, e é o que até mesmo no nosso site, nas últimas frases que nós temos no nosso site a falar sobre a empresa, é nós queremos ser reconhecidos pelo bem que praticamos, e já agora pelo vinho que fazemos, mas pelo bem que praticamos. E isso é uma parte perfeitamente da nossa consciência que queremos, já que estamos a fazer um projeto, que seja realmente com os nossos valores, seja com este storytelling, sobretudo, porque nós, quando começamos o projeto, não somos conhecidos no negócio do vinho, para a maior parte, sabemos exatamente onde é que estamos, e isto também foi uma forma de o que é que a gente pode também trazer de valores e conteúdos que realmente faça com que um cliente se sinta bem com o nosso vinho. E aí? E o processo é complexo para o produtor. Certificar o Sim, vinho? este Não, processo de certificação de carbono zero. não é complicado de todo, de todo. Eu acho que quando nós estamos a fazer as coisas a primeira vez, sim, ficamos ali com bastantes dúvidas, mas a partir do momento em que, na altura, creio que era mais complicado porque a oferta destas empresas era bastante diminuta e a disponibilidade para pequenas empresas também. Uhum. Agora não é difícil. Manda-se, entra-se em contacto com estas empresas, eles têm essa expertise, estão disponíveis, cada vez é um tema mais preocupante, ou seja, mais preocupante ou de maior importância, e a oferta vai aparecendo para estes produtos. E não é difícil, porque depois a expertise está do lado deles. O que se tem que ter depois são os elementos necessários para enviar às empresas e atualizar esta informação para que eles depois saibam fazer o cálculo do dióxido de carbono. Eu não sei fazer esse cálculo, portanto, por isso é que tive que falar com uma empresa para que me encaminhasse devidamente. Neste caso é uma empresa espanhola, não é?
É uma empresa E espanhola, sim. mas já haverão outras no mercado. Já tens conhecimento de alguma empresa portuguesa que também já Não, não, esteja já havia portuguesas, ok, já havia portuguesas. O problema foi mesmo a disponibilidade dessas empresas para a dimensão do nosso projeto. E nós tivemos que bater à porta dessas várias empresas. Espero que já haja outras empresas disponíveis. Esta foi a que a gente conseguiu, foi aquela que a gente se fixou. E pronto, e depois não pegámos mais no tema e não procurámos outras, porque a coisa está devidamente encaminhada e implementada. achas que disseste há pouco que era convicção tua que de facto o cliente se preocupará com estas questões, principalmente quando começamos a subir o grau de exigência, isto Uhum, dado o posicionamento do produto. Parece-me uma afirmação relativamente óbvia, o raciocínio uhum. concordo em absoluto com ele. Mas na prática, desde que ele está no mercado e da experiência que já têm tido, contacto com os clientes, a pergunta é: isto está a fazer diferença? Eh, Faz diferença, mas sinto que ainda não é o ponto mais significativo da diferença. Eu queria, por acaso, na minha componente humana, eu queria que fosse o que fosse o primeiro argumento. O primeiro argumento foi, como eu disse há bocado, é qualidade e consistência do projeto. Isso é o que as pessoas procuram em lugar. Negócio. Enfim, Negócio. É se o dinheiro que eu estou a gastar é bem gasto. exatamente. Depois, na argumentação, é que vêm os valores do projeto. Depois é aí que eu conto, vamos supor, estou a dar o vinho a provar. Antes de dar a provar, faço a mesma explicação que eu dei sobre o crono. O que é que quer dizer crono, qual é o projeto. Depois dou o vinho a provar. E aí explico quais são as características organoléticas do vinho para o cliente e vamos falando sobre o vinho. Se o cliente disser assim, eu gosto do vinho, tenho aqui, e depois, aí é que eu depois começo a introduzir, depois é que eu digo, é de intervenção mínima, a pouca intervenção, começo a falar alguns aspectos técnicos da forma como fiz o vinho, tem carbono neutro, depois pergunta-me o que é isso, eu explico, as pessoas gostam de saber isso, portanto, o tema é introduzido porque nem toda a gente conhece esse selo, igualmente. Uhum, sim. E depois também temos aí a parte do o selo de vegan, inclusivamente. Portanto, Sim, mas esse tudo já é mais sim. corrente. Mas isto para dizer o quê? Que tudo o que houver selos que eu consiga meter numa garrafa que faça jus àquilo que eu estou a vender, eu tentarei colocar para que o meu argumento de se eu digo que faço bem ao ambiente, eu tenho aí um selo que diz que faz bem ao ambiente. Não estou só, não é uma mera conversa comercial. Portanto, está aí esse selo. Não é só da Mas boca para fora, como se costuma não, dizer. não, até porque eu quando digo intervenção mínima, a intervenção mínima para mim pode ser excessiva para outros e pode a intervenção mínima para uns ser excessiva para mim. Portanto, é um tema Esse é e outro, aí outro tópico interessante que tem dado muito que falar e continuará a dar que falar, não é? O é, que é isso da e intervenção mínima? a intervenção mínima eu tenho a minha explicação, uma analogia, que é: nós só tomamos um Benuron quando nos dói a cabeça. Portanto, eu só intervenho no vinho quando é necessário. Eu, no final do dia, sou enólogo, portanto, tenho que fazer jus à minha profissão, ponto. Como é que eu não intervenho no vinho? Com muito controlo e com muito conhecimento. Portanto, para perceber qual é o limite na minha intervenção, se é preciso adicionar ou não é preciso adicionar. E vou jogando com isto. Não, a minha forma de minha intervenção mínima, eu defendo isto. Portanto, o controle é máximo, o conhecimento, se for máximo, melhor, nunca terei todo o Claro. conhecimento, e aí consigo diagnosticar, digamos assim, pondo aqui umas palavras mais técnicas, quando é que eu posso intervir. Se posso aguentar mais um dia
mais um mês sem pôr sulfitos no vinho. Por exemplo, esse tinta amarela só levou sulfitos 2 vezes na sua produção, na vindima e antes do engarrafamento. Portanto, por isso é que o conceito é um pouco dúbio, a intervenção mínima. Eu consigo ter menos sulfuroso nesse vinho do que muitos vinhos naturais. É que a intervenção mínima, como disseste, só intervém quando é necessário. Não significa que não tenha tido várias intervenções. Ou todas. É Para estragar. uma questão Já linguística, agora. não é? Exato. Eu só intervi quando preciso, tudo bem, mas isso não Certo. diz se intervi pouco, nem Exato. muito. Só diz que Intervi quando são. quando é necessário. E por isso esta questão dos vinhos naturais, vinhos de pouca intervenção, os termos são muitos hoje em dia. De facto, é uma área que se calhar também carece de mais controle do ponto de vista de certificação, para que as palavras que se dizem não sejam da boca para fora, não sejam vãs, mas que tenham de facto um significado próprio. E há pouco referiste que há outras, não disseste certificações, agora falha-me a palavra que usaste, mas que tinhas outras ideias em mente para o vinho, que não era Intenções. só intenções, não era só aqui o carbono zero. Alguma dessas intenções vai neste sentido? Sobre a intervenção, não sei, eu tenho outras intenções. Eu Já se gostaria pode saber um pouco? Ou vamos ter que aguardar pelos próximos cronos? Cronos e outras marcas que vêm aí. O que eu posso dizer é que estamos a plantar vinha também, para um projeto que não vai se designar Crono, que a forma de vermos o vinho vai ser completamente distinta, mas eu não vou querer revelar muita coisa, porque depois ainda passo por. Depois é uma intenção, e quando eu tiver coisas mais concretas, eu poderei dizer. Aquilo que eu posso dizer é que a vinha já está plantada, são castas que estão no top 100 das castas mais bem adaptadas às alterações climáticas, são castas portuguesas. E nesse projeto são castas que existiam. Isto é uma vinha que se vai plantar no Escaropim, em Salvaterra de Magos, na região do Tejo, e são castas que faziam parte do património da viticultura do Ribatejo de 1800. Portanto, eu fui estudar com a Estação Vitivinícola dos Portos, e pedi que informação mais antiga que a gente podia arranjar. João, perdemos ligação momentaneamente. Vamos só aguardar aqui alguns segundos a ver se a ligação retoma. João, perdemos a ligação. Perdemos, então onde Estavas a ficamos? falar que tinhas contactado a estação e tinhas pedido. Sim, e então fomos lamber papel. E não havia, porque não há base de dados, não há um Excel que diga, não havia, portanto tivemos que estar a folhear livros muito antigos. E conseguimos ir o mais atrás possível, para 1800, com designativos de castas que nós não conhecemos, e depois tivemos que estar a traduzir e o que é o nome dessa casta hoje em dia. O que é que curiosamente descobrimos? Que não havia castelão no Tejo. Curioso. Mas que a casta tinta que havia, não digo em quantidade, porque quantidade não sei, mas aquela que existia em Almeirim, Cartacho, Salvaterra e Benavente, era bastardo. O Trousseau? Sim. Que giro. Essa era a que estava nestas todas as regiões. Castelão estava numas, não estava noutras, e o bastardo estava em todas. E aí foi uma tomada de decisão. E é de uma das castas mais bem adaptadas às alterações climáticas. Pronto, portanto, não querendo explorar muito o projeto, a ideia é que estamos a plantar vinha, não será com o designativo Crono, será com outros valores, com outra imagem, mas que terá os seus valores.
E é o que nós estamos a fazer. Para já, isso é o que eu posso prometer, porque a vinha já lá está plantada e só tem a crescer, e começarmos a trabalhar essa parte. E Muito temos bem. outras ideias, mas não vou Então, não me vou avançar. a seu tempo, então, saberemos. Isso, Fica já aqui um pouco de água na boca ou de vinho na certo. boca acerca deste projeto. É sempre curioso, é sempre bom e de louvar este, este trabalho de estudo, de recuperação daquilo que é a história, o património. Portanto, acho que é sempre de louvar e de destacar, e faço votos de sucesso para isso. Obrigado. João, para podermos terminar, há uma palavra, há uma ideia, algo que queiras partilhar aqui com quem nos está a ver e ou ouvir. Eu acho que, eh, pensando bem para produtores ou para a nossa geração de enólogos e que queiram vir a ser produtores, hum, o caminho faz caminhando, e o caminho é duro, digamos assim. Hum, Nós, por vezes, queremos fazer vinhos que ambicionamos, e às vezes na nossa carreira, eu estou a fazer este ano 15 anos de carreira, e por vezes podemos não estar a fazer os vinhos, como é que eu ia dizer? Estamos a fazer vinhos para a casa onde nós trabalhamos. E nós, mesmo que nos identificamos com as casas, a gente vai sempre aprendendo qualquer coisa. É sempre matéria que aprendemos. Este projeto acaba por ser um resultado de uma aprendizagem destes 15 anos para trás. Portanto, Uhum. estou a pôr tudo em prática. Portanto, e esta geração, e a mais nova que vem aí, tem uma expertise que eu não tinha há muito tempo. Eu não sou nenhum velho que estou aqui a falar, mas é saber usá-la bem e que os conhecimentos, acima de tudo, sejam técnicos e científicos e que sejam verdadeiros na forma como comunicamos ao cliente, porque podemos prejudicar o negócio de outros sem, ou seja, sem necessidade. Portanto, eu creio que a nossa forma como podemos influenciar um negócio dentro da nossa possibilidade, eu acho que tem que ser verdadeiro e transparente. Eu não digo isto, não estou de cabeça quente em relação a ninguém, mas digo que temos que ser técnicos e científicos e verdadeiros. E eu acho que essa é o meu descargo de consciência. Espero que o meu legado seja nesse aspecto e que, se for um bom exemplo, que seja tomado em consideração. Excelente, excelente. Ficam aqui estas palavras, fica também aqui o mote da certificação Carbono Zero, que é algo que diz respeito a um assunto muito em voga hoje em dia, que é a questão da sustentabilidade ambiental. João, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite, o desafio. Ficamos na expectativa dos próximos projetos, das próximas novidades, e obrigado também a todos que aqui nos acompanharam. Obrigado, obrigado eu. Até breve.